alunos da segunda série do ensino médio, estamos aqui para mais um componente aí do novo ensino médio aí que vocês optaram, né? Então, nós vamos seguir aí com o componente, né? Na realidade, nós daremos aqui sequência a esse componente aqui que fala das rochas, né? Pode até colocar na tela aí para nós, para a gente já começar aí. Tá aí, ó, o tempo geológico da Terra, atividade 1, introdução 2, faz parte aí do componente 3 da segunda série do ensino médio do primeiro semestre de 2022, né? Aqui do novo ensino médio. O aprofundamento desse componente chama-se a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é a unidade curricular número 1, o indivíduo e o ambiente. O componente curricular, como eu já falei, 3, que é chamado aí das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então sempre acompanhe dessa maneira, né? O aprofundamento, a unidade curricular, e aí vem um componente, e aí nós vamos estar desenvolvendo aí a introdução, né, de cada atividade que tem desse componente, a introdução, o desenvolvimento, né, e a sistematização, que é a finalização. Então vai ser sempre trabalhado dessa maneira, e logicamente, né, o componente que você escolheu dentro daquele aprofundamento. Então você tem aí um itinerário a seguir aí que a gente vai estar apresentando para vocês aí no decorrer do ano, né, no caso aí do semestre de 2022. Certo, pessoal? Vamos lá de novo aí para a próxima tela. Então vamos lá vendo lá o tempo geológico da Terra. É uma que nós vamos falar sobre a atividade, né, que estamos dando sequência aí, né, faz parte do componente 3 da segunda série do ensino médio. E aí vocês vão observando aí habilidades dos eixos estruturantes. Então, nesse caso, o eixo estruturante que nós vamos trabalhar chama aí investigação científica. E aí nós temos as habilidades dos eixos estruturantes abaixo aí, né? Então, são as habilidades 01, 02, 03, aí de ciências humanas e sociais, que aí vocês depois aí podem pesquisar e ver, né, do que cada habilidade trata nesse assunto aí, tá certo? E aí nós vamos lá para as habilidades do currículo paulista, que vai tratar, né, dessas atividades aí, ó. Então nós temos habilidades de ciências humanas sociais aplicadas, 103 e a 306. Essas habilidades, como lembra, são habilidades do currículo paulista. E qual que é o objetivo? Compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo, né? Então, na primeira parte, a gente viu lá a relação aí do surgimento do planeta, né, o surgimento do sistema solar, e a partir de agora a gente vai começar a dar uma introdução aí no nosso planeta, né? Por isso, né, que aí nós estamos aí sugerindo aí como tema dessas atividades aí, como sendo aí o tempo geológico da Terra, né? Porque a gente sabe, o nosso planeta tem em torno aí de 4 bilhões e meio de anos, né? Então é um processo aí longo, né, e contínuo, né? Então falar aí de 4 bilhões e meio de anos é um longo tempo, né, que a gente vai acabando estudando aí, né, principalmente naquela tabela geológica que vocês vão ver aí daqui a pouco, e a gente vai apreciar, né, como ela é, né, como é feita a sua divisão, tá certo? Então esse o processo, tá? A gente está entrando aí na última parte aí da introdução, né, que é a introdução 2, vocês tiveram a introdução 1, e aí nós vamos seguindo aí com os desenvolvimentos desta atividade, finalizando aí com a sistematização. Vamos dar sequência então? Então vamos ver aí o que é a estratigrafia. Olha que interessante aí, ó. A estratigrafia é o estudo da gênese, da sucessão no tempo e no espaço, e da representatividade areal e vertical das camadas e sequências de rochas de uma região, buscando-se determinar os eventos, processos e ambientes geológicos associados, o que inclui, entre outros, a determinação de fases de erosão ou de ausências de deposição
superfícies de discordâncias. Então é interessante retratar, né, que quando a gente fala sobre o estudo geológico, existem ciências, né, que acabam, né, se relacionando. Então, ao caso aqui da estratigrafia, ela não é diferente. Então vai estar trabalhando com outras ciências que a gente vai ver mais para frente, para ver aí esse estudo da nossa geologia, principalmente da parte aí da superfície da Terra e a parte que está abaixo dela, né? Então quando a gente vê lá, e eu vou mostrar para vocês aí fotos de camadas assim do interior da Terra, próximos aí na superfície, ela tem históricos, né? Então para isso que faz aí, né, das funções aí da estratigrafia. Vamos continuar lá com o texto? Então pode voltar aí, tá lá, ó. A estratigrafia objetiva organizar o conhecimento geológico através da caracterização de unidades estratigráficas com suas abrangências verticais e laterais, estabelecer correlações geológicas entre regiões diferentes e servir de fundamento para o estabelecimento da história da evolução geológica local, regional e mundial. Então, faz parte de uma ciência na qual ele estuda, né, todas aquelas camadas verticais que nós temos na parte inferior da superfície terrestre. Então, ela tem um histórico que ela pode ser, né, contado, né, e, logicamente, isso leva um certo tempo, né? A gente sabe que todo esse processo, ele é um processo lento de estudos, né? Mas que algumas características aí, né, através da tecnologia, ela podem cada vez mais, né, se acelerar o processo, né? Então o processo aí da estratigrafia é o estudo lá do que nós chamamos de estratos da Terra. Como vocês vão ver aí na imagem na próxima tela, aí, tá vendo? Então essa imagem aí ela mostra lá, então aquelas linhas verticais nada mais são do que estratos ou camadas que com o passar do tempo, né, elas foram se acumulando na superfície, né? Então é interessante retratar isso aí, né? Então esse aí no caso são os estratos rochosos na província de Salta, lá na nossa vizinha Argentina. Então nós temos em diversas regiões aí do planeta, né? Aqui no Brasil, nós temos aqui também, né? Aqui no estado de São Paulo, na cidade de Itu, né? O Parque Geológico do Varvito, né? Que esse varvito ele é utilizado aí pelo nome dos geólogos, né? Para denominar um tipo de rocha sedimentar, né? Então, para quem tiver a oportunidade e puder visitar aí o Parque Geológico do Varvito em Itu, né? Para quem mora na cidade de São Paulo é pertinho, né? Então é interessante ver porque ele tem essa imagem aí. Pode colocar aí de novo na tela aí só para a gente apreciar mais uma vez, né? Então vocês estão vendo aquelas linhas verticais, cada linha daquela conta mais ou menos 1 ano de idade passados aí. Então podem ter aí milhares, como podem ter milhões de linhas dessas aí, né, que são nada mais do que camadas da Terra, né? E o interessante é que você pode estudar além, né, do período, né, da qual ele tem, né, qual a idade desses estratos rochosos, né, que tipo, né, de extrato ele é, né? Até pela cor, pela textura, dá para fazer aí vários estudos. Então é interessante a gente retratar isso. Então quando vocês ouvirem falar de estratos rochosos, vocês estão vendo essa imagem aí que vocês viram naquele sentido lá. Então nada mais é que a estratigrafia, ela estuda aí essas camadas, esses estratos rochosos aí que vão passando aí o tempo, né? E aí a gente vai contando esse tempo, né? A árvore tem também uma semelhança, né? Quando a gente estuda a árvore, a idade que a gente vê através dos anéis, né, que estão lá no tronco dela. É muito parecido aqui com o estudo, logicamente, com características aí bem diferentes, né? E ele tem que lembrar, né? Como a gente falou, o nosso planeta aí tem mais ou menos aí por estudos 4 bilhões e meio de anos, né, sendo que uma boa parte desse tempo, né, ele ficou, né, em um período, né, que não se tem, né, até como estudar, aí, em torno aí de mais ou menos 700 bilhões de anos, porque estava lá, né, numa bola de fogo, né? Então esse processo ele foi lento e gradual, tá certo? E levou muito tempo, porque 4 bilhões e meio é bastante tempo aí, tá certo? Vamos lá ver a paleontologia, tá aí ó, na tela para vocês, né, outra ciência aí que envolve a questão aí da geologia. Então a paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram no passado remoto da Terra.
A biodiversidade atual é apenas uma pequena parcela de todas as espécies de animais, plantas e micro-organismos que já habitaram os continentes e oceanos ao longo do tempo. O paleontólogo faz escavações em busca destes seres que ficaram preservados nas rochas sob as formas de fósseis. Seu objeto e estudo não se limita aos dinossauros, mas inclui também outros tipos de répteis, peixes, mamíferos, anfíbios, vegetais, invertebrados, fungos e bactérias. Então é importante retratar isso, né? A paleontologia não estuda somente, né, os dinossauros, né, quando é que eles surgiram, quais são as suas características, né? Quando é que eles se extinguiram. Então, isso que é interessante. São seres vivos, que podem ser animais, vegetais, e até propriamente o ser humano, que é muito estudado também na antropologia, né? Até porque antropo tem a ver com ser humano. Então, todos esses estudos aí, eles mostram, né, como os animais viveram, o que eles se alimentaram, né? Porque os fósseis acabam permitindo fazer esses estudos, né, como as plantas também. Então, qual período, né, que ele estava lá, né, quanto tempo, né, ele ficou, né, quando é que ele surgiu, quando é que ele se extinguiu, tudo isso aí, né, a paleontologia acaba estudando. E nós temos museus aí, né, de paleontologia aí no Brasil, no mundo aí, né, com diversos fósseis, tanto de dinossauros como de outros tipos de seres vivos que nós temos aqui no planeta. Então é interessante isso, né? Mais uma forma da ciência, né, estudar, né, e mostrar, né, esse processo geológico e essa transformação, tanto, né, física como histórica, que o nosso planeta teve aí nos seus bilhões aí e bilhões de anos, tá certo? E aí eu trouxe aí exemplos de imagens, né, falando aí sobre o estudo dos fósseis aí, feitos aí pelos paleontólogos, né? Então nós temos aí o Tiranossauro Rex, né, aí no museu aí de Palais de la Découverte, em Paris, né? Então tá aí, né, a foto dele aí à esquerda, né, à direita, acima, um fóssil aí de trilobitas, né, que também são seres vivos aí que viveram aí há bilhões de anos atrás. E aí nós temos embaixo à direita um vestígio aí de um fóssil de um tapete microbiano, né, de não estramotoloides. Aí já é biologia, né, as ciências aí que vai estar explicando para vocês aí. Então, são exemplos, né, do que a paleontologia pode trazer aqui, né, para nós aqui no estudo feito aí pelo estudo aí dos fósseis, né? E aí os fósseis acabam preservando, né, esses animais e, obviamente, com o passar do tempo, né, e logicamente com a tecnologia se modernizando, melhor aí a gente consegue fazer, né, as pesquisas em cima desses seres aí que viveram aí há milhões e milhões de anos atrás. A gente vai ver isso também na tabela geológica que a gente vai ver aí já no finalzinho da aula, tá certo? Outra ciência aí que estuda aí a geologia é a geocronologia, né? A palavra já diz, né? Cronologia de tempo, né? Então tá aí, ó, o estudo do tempo geológico através aí da datação absoluta e relativa dos diversos eventos geológicos, cristalização e recristalização de rochas e minerais, deposição de sedimentos, formação de depósitos minerais e etc. Os métodos de datação absoluta de rochas e minerais baseados na desintegração radioativa de isótopos e na determinação das composições isotópicas de materiais naturais constituem aí as principais ferramentas da geocronologia, né? Que está lá embaixo, né, a descrição da palavra, né? Geocronologia vem de geo, que é igual a terra, e cronos, tempo, idade, né? E logos aí, estudo aí. Então, na idade é o estudo do tempo da geologia. Isso que é interessante a gente falar, né? Então vejam, né? A geocronologia, que é o estudo aí do tempo,
ele tem como característica básica também estudo aí de deposição aí de sedimentos, como a paleontologia também estuda, a estratigrafia estuda. Vejam, né, como o estudo, né, da geologia, ela abrange diversas ciências, né, e cada uma aí com as suas características de estudos, né, porque é importante sempre retratar, né, porque quando a gente acaba falando sobre o tempo geológico, né, a gente não imagina quantas ciências aí acabam estudando, né, e as características, né, de cada elemento aí, da importância desse estudo aí, né, não só as características aí físicas do planeta, né, mas também os seres vivos que viveram no nosso planeta e vivem ainda no nosso planeta, e também, né, o tempo. Né, o tempo que se viveu esses seres vivos, né, e também a parte física aí do nosso planeta. Então, tanto a geocronologia como a paleontologia e a estratigrafia, ela vai aparecer aí no mapa, né, que é o material de apoio pedagógico de vocês, né, retratando essa relação dessas três ciências, né, essas três disciplinas também estudadas em faculdade, para estar aprimorando aí o conhecimento sobre o tempo geológico do nosso planeta, tá certo? E logicamente falando aí em tempo geológico, né, a gente tem aí a escala do tempo geológico aí que a gente vai ver, né, e vai estudar bem essa escala do tempo aí, porque a gente tem um tempo legal, né, porque muitas vezes a gente está passando aí uma aula para os alunos, né, e a gente não acaba falando, né, as características de cada éon, de cada era, né, que a gente vai falando aí na sequência das aulas aí que nós vamos ter aí dessa atividade, tá? Então, hoje eu vou passar mais ou menos por cima essa relação, né, do éon, da era, né, do período, da época, mas nas aulas sequenciais aí, né, vindo aí no desenvolvimento que vocês vão trabalhar nesse componente 3 aí, a gente vai falar bastante aí dessa tabela geológica, porque é importante para quem tem interesse, né? Porque, né, a palavra, né, fanerozoica, né, porque a questão do adiano, que muitos cientistas aí discordam que eles existiram ou até deixam de utilizar essa relação porque é pré-cambriano, né, porque se utiliza muito esses termos aí. Então é importante saber para quem tem interesse, né, e para quem escolheu esse componente, ele tem esse interesse aí de conhecer, né, essa formação geológica do planeta, a formação geológica do Brasil, né, como se formou os solos no planeta e como se formou os solos no Brasil. Até no estado de São Paulo vocês vão ter esse estudo. Então é sempre importante estar retratando aí para o aluno, né, através aí dos conhecimentos também dos professores aí das escolas, né, essa relação que é de suma importância do conhecimento aí dos alunos. Então vamos voltar lá para a escala do tempo geológico, tá lá, ó. Então nós temos aí 4 éons, né, que nós vamos ver nas próximas aulas, as características aí de cada um, né? Então nós temos aí o primeiro deles, que é o Adeano, né, que a gente vê de cima para baixo na tabela, né? Depois vem aí o Arqueano, e aí nós temos aí o Proterozoico. Vejam que esses 3 éons estão aí no que nós chamamos aí pré-cambriano, tá? Porque ele tem essa relação aí com o período cambriano. Quando surge aí o período cambriano, aí se passa para o Fanerozoico e para uma outra era, tá certo? Então nós temos aí esses 3 éons, né, que praticamente, né, os seres vivos que aparecem principalmente no período entre o Arqueano e o Proterozoico são microscópicos, né? Então tem essa relação aí que é importante aí retratar, né? Porque é no Proterozoico que acaba aparecendo as primeiras vidas, né? Que são vidas aí microscópicas, né? Por isso essa denominação de proterozoicos. E vocês vão aprender que os nomes têm relação, né, com atividades que aconteceram nesse período, né? E a gente vê que são períodos até longos, né? Pela, né, idade aí, por exemplo, do ser humano aqui no nosso planeta, tá certo? Então nós vamos voltar lá para a tela e aí nós vamos ver lá que o período arqueano, ele tem eras, né? A partir então do período do éon arqueano, nós vamos ter eras aí. Então nós temos eras arqueanas, né, que também temos nas eras proterozoicas as eras aí denominadas proterozoicas, né? Quando vocês ouvem falar de paleo, né, é antigo, né? A denominação é de antigo. Quando você fala de meso, ele é no meio, é intermediário. E quando a gente fala em neo, quer dizer novo,
Tá? Então, quando você fala, por exemplo, em Paleoarqueano, é um processo antigo, né? E antes desse Paleoarqueano, nós temos o Eoarqueano, né? Que é uma relação, né, de transição entre o Adiano e o Arqueano, né? E aí nós temos o Paleoarqueano, o Mesoarqueano, que está entre o Neo e o Paleoarqueano, e aí nós temos o Neoarqueano. A mesma coisa acontece no Proterozoico, né? Que nós temos o Paleoproterozoico, né? O Mesoproterozoico e o Neoproterozoico, tá certo? Agora, lembrando, né, esses 3 éons, né, praticamente não tinham lá seres vivos, a não ser, né, no Eoproterozoico, que é citado aí para vocês, aparecem aí os primeiros seres vivos do planeta, né, que são seres microscópicos, tá certo? Então, eu gosto muito de deixar claro isso quando eu acabava dando essas aulas aí, nas salas de aulas aí para os alunos de geografia, principalmente na primeira série do ensino médio, né? Sobre essa questão aí, né, dos primeiros seres vivos que aparecem, né? Porque quando fala ser vivo, já acha aí um ser, né, que a gente está acostumado a ver, mas que na verdade são seres aí microscópicos, tá certo? Vamos lá voltar para a tela. E aí nós temos aí o Eofanerozoico com 3 eras principais. E vejam também lá, ó, nós temos o Paleozoico, né, o Mesozoico e o Cenozoico. Alguns cientistas discordam dessas denominações. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Mas para vocês terem uma ideia que mesmo essa escala do tempo geológico vindo aí de anos, existem estudos aí que queiram mudanças nessas denominações, né? Porque, lógico, lembra que eu falei, né? A tecnologia vai avançando, vai se modernizando, e aí é lógico, né, que começam a surgir novas ideias, né? Porque, principalmente, teorias na qual acabam absorvendo e até substituindo aí nomes com o passar do tempo, tá certo? Então a gente tem lá a era paleozoica, que é a era antiga do Fanerozoico, né? Vocês vão observar aí na tela. Então, Paleozoico, quer dizer, é antigo, é a parte antiga aí do Fanerozoico. O Mesozoico é uma era intermediária entre o Cenozoico e o Paleozoico. Então, o Mesozoico é o meio, é o intermediário do que vem depois aí do Cenozoico, né? E que veio depois do Paleolítico, né? Do Paleozoico, e veio antes do Cenozoico, que o Cenozoico é a era mais recente do planeta, tá certo? Então nós vimos aí 2 divisões. O éons, né, estão divididos aí do lado esquerdo, e aí nós temos aí as eras, né? Vejam que interessante. Calma que vai ter aulas aí que vocês vão aprender o porquê que são éons, porquê que são eras, tá? Não vou, né, falar tudo de uma vez aqui, porque senão vocês vão se perder. Então vamos ficar tranquilos aqui, vamos acompanhando aqui, tá? E aí nós temos aí os períodos que começam também no Éon Fanerozoico e na Era Paleozoica. Olha que interessante aí. Nós temos aí o período Cambriano, né? E essa denominação aí é porque são os primeiros animais aí invertebrados e algas marinhas que aparecem nesse período, tá? E lembrando aí, ó, a gente olhando do lado direito, na parte branca lá, tem lá os anos. Então a gente vai observar que o período pré-cambriano, ele vai aparecer somente em torno aí de 540 milhões de anos. Bom, pessoal, se a gente pensa, se eu falei no começo da aula que a Terra tem em torno de 4 bilhões e meio, então vejam que aqueles primeiros seres invertebrados só vão aparecer em torno de 4 bilhões de anos depois que a Terra surgiu. Olha que interessante isso. Então é uma análise assim de um longo período, né? A Terra foi se formando, porque o processo é lento, mas ele é gradual. Então depois aí de 4 bilhões de anos é que surgem os primeiros seres aí que não são microscópios, né, mas são seres aí que são invertebrados e as algas marinhas aí nos oceanos, tá certo? Vamos lá voltar lá para a tela, né, para acompanhar a escala. E aí nós temos aí o Ordoviciano, né, que também faz parte aí do Paleozoico, né, são as glaciações, o surgimento aí dos peixes, né? O Siluriano, né, que aí aparece aí, né, os primeiros animais terrestres. O Devoniano, que aí aparece aí a formação das primeiras florestas e até das bacias sedimentares. Aí temos aí o Carbonífero, né, o nome até é sugestivo aí, porque é o surgimento e difusão dos répteis. O Permiano, que aí aparece aí a união entre a Gondwana
e a Laurásia na formação do continente que nós conhecemos aí como Pangeia, que é aquele único continente aí formado no nosso planeta, isso num período aí em torno de 270 a 250 milhões de anos, tá certo? E aí nós vamos lá para o Mesozoico, né? Você veja que o Mesozoico já é, né, um período aí com períodos menores, né? Períodos aí divididos em 3. O Triássico, que são os primeiros dinossauros, o Jurássico, que aí aparece aí o início da fragmentação da Pangeia, né, a separação do único continente, e o Cretáceo, que é a extinção dos dinossauros e outras formas de vidas primitivas. E aí o surgimento aí de mamíferos e de aves. Veja que na mesma era mesozoica surge aí, por exemplo, os dinossauros, que na mesma era também eles são extintos. Olha que interessante isso aí. Então começa aí no Triássico e vai até o Cretáceo. E aí na última era, que é a era atual, a era Cenozoica, nós temos aí o período Paleógeno, né, que tem aí a subdivisão do Paleoceno, o Eoceno e o Oligoceno, né? E aí, para dar um resumo aí, tem lá, né, o domínio dos mamíferos na Terra, os primeiros roedores e as baleias, surgimento aí de campos e pradarias e outras coisas aí, tá certo? Nós temos o Neogeno, né, com o Mioceno e o Piloceno, né, desculpa, Plioceno, que são as épocas, né? Que aí tem as características também de primeiros hominídeos aparecendo aí em torno aí de 3 a 5 milhões de anos, né? A gente não tem uma data exata aí pelos estudos que estão feitos aí, né, pelos antropólogos, paleontólogos, etc. aí. E aí nós temos o último período, que é o que nós vivemos, o período quaternário, né, dividido aí no Pleistoceno e no Holoceno. Tá? E que é aí surgimento do homem, formação das civilizações e constituição do tempo histórico. Então, se a gente for dar aí um geral, nós estamos lá. Pode deixar lá a tabelinha só para os alunos observarem. Ó. O Fanerozoico, na era Cenozoica, no período quaternário, na época do Holoceno. Olha que interessante aí, né? Então, a descrição aí da escala do tempo geológico atual, na qual aí nós vivemos, tá certo? Mas podem ficar tranquilos que é como eu falei para vocês. No decorrer das aulas desse componente, a gente vai estar destrinchando aí, né, o que cada um, né, significa, né, porque esses nomes aí são dados, né, para essa escala do tempo geológico, né? E é o que eu falei, nada é definitivo, né, na ciência, né? Tudo aí pode se mudar por causa das teorias e principalmente, né, por causa da tecnologia que cada vez mais avança aqui no nosso planeta. E aí eu vou dar aí umas orientações para os alunos, são sugestões aí para se trabalhar. Então tem aí a investigação científica como eixo estruturante e aí nós colocamos aí para vocês, ó, indicamos, pode colocar aí na tela, pode dar uma clicadinha aí. Vai lá, atenção, vai lá. Isso! Indicamos uma atividade de investigação científica sobre os métodos e modelos utilizados para estudar a história geológica, que é investigada por meio de 3 especialidades: a estratigrafia, a paleontologia e a geocronologia. E aí, como sugestão, nós colocamos 3 questionamentos aí. Pode colocar aí na tela, tá lá, ó. O que faz essa especialidade, né? Cada uma delas. Quem faz essa especialidade e onde podemos estudar essas especialidades. Pode dividir aí como sugestão a sala em grupos que deverão realizar um estudo sobre uma das 3 especialidades indicadas, ou as 3. Isso aí vai depender muito do acordo entre professores e alunos, né? Solicite que eles falem, né, os alunos, de seus projetos de vida, indicando se teria interesse nestas áreas do conhecimento, né? Para quem escolheu esse componente para estudar, a possibilidade de se interessar por uma dessas ciências aí, ela é muito grande, né? Porque como a escolha foi do aluno, então uma grande chance do aluno optar aí por uma dessas 3 ciências aí, que são ciências aí magníficas, estudo aí a evolução da Terra, né? Junto aí com a biologia, a evolução também aí, né? No caso aí a transformação dos seres vivos, então é importante retratar isso para vocês, tá certo, pessoal? Então, não esqueçam, né, nós vamos ter aí a continuidade dessas aulas aí, dessa atividade aí que nós
projetamos para vocês, né? Nas próximas aulas aí vão surgir aí os desenvolvimentos para ter aí uma finalização, né? Vocês podem avaliar a aula, né? Vocês já estão acostumados aí com o QR Code e com o link, né? Então sempre conte aí para a gente aí o que vocês acharam das nossas aulas, tá certo, pessoal? Bom, é muito legal estar com vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa aí, comente aí na avaliação, né? Nós estaremos aí mais para frente aí dando a continuidade aí desse componente 3 aí, né? Que faz parte aí do aprofundamento escolhido por vocês. Forte abraço a todos e até a próxima.